Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Já tem algumas pessoas entrando aqui. Tudo bom? Desculpa o atraso, gente. Tava terminando um atendimento e aí precisei organizar as coisas aqui. Mas tô vendo aqui quem entrou. Aqui, ó. A Nazaré, a Anne, Tassiane, a Thailys. Que legal, gente. Obrigada, viu? Obrigada por estarem aí prestigiando esse momento. É a primeira vez que eu tô fazendo uma live, então assim, algumas coisas não vão sair perfeitas, né? Espero que vocês entendam aí, mas conforme a gente vai pegando o jeito, e aí eu conto com a ajuda de vocês para estarem comigo toda semana. Nós não vamos fazer todas as quartas, nós vamos fazer as terças-feiras, então vão ser todas as terças às 20 horas. Vai ser um pouquinho mais cedo e na terça-feira. Essa semana foi uma exceção. E aí eu conto com vocês para estarem comigo, pra gente aí crescer juntos, né? Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade. Eu sei que algumas pessoas mandaram perguntas, né? Eu li as perguntas, espero conseguir responder todas. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Minha mãe, um beijinho para ela, a Bibiana, minha cunhada, Joyce, Tuane, a Ismélia também entrou aqui, a Cat, que legal, gente, obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem prestigiando. Então vamos lá, vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou olhar para o lado, e quando eu olho para o lado aqui é porque eu estou seguindo aqui o meu passo a passo da conversa que eu vou ter com vocês agora, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre transtorno de humor, que é o caso da depressão. Eu não sei quantos de vocês sofrem com esse transtorno de humor, mas ele é muito frequente e é muito mais frequente em mulheres. Então aí, mulheres, nós estamos num barco aí diferente dos homens, né? É 2 para 1. 2 casos de mulher para 1 caso de homem no que se refere ao transtorno de humor, de depressão maior, né? Como a gente fala. E aí, dentro disso, a gente vai pensar assim, quais são os fatores que levam uma pessoa a ter depressão? Então, não existe um fator só, tá, gente? A gente, quando pensa em depressão, logo pensa assim, é porque falta serotonina e tal. Realmente, tem aí a serotonina, a dopamina, né? A noradrenalina, que são neurotransmissores importantíssimos. Não dá para ter uma baixa deles, né? Porque realmente podem comprometer a bioquímica do cérebro e a gente ter aí um caso de depressão. Mas não é só por esse motivo. A depressão ela é multifatorial, então tem a ver também com o ambiente, tem a ver também com a genética, né? Então aí, se você sabe de alguém que na sua família que tem depressão, tem uma possibilidade aí de você carregar essa genética, né? E aí assim, eu gosto de sempre falar para os meus pacientes o seguinte, não é porque você tem um gene que você vai desenvolver aquela doença. Quando a gente fala de epigenética, e o que é isso? É uma área, né, dentro da neurociência em que a gente estuda a relação do gene com o ambiente. Então, assim, não é porque você tem um gene que você vai desenvolver a doença. Porém, se você já tem um gene, tá? E ele está lá adormecido, e aí você passa por situações que despertam esse gene, aí sim você tem uma possibilidade grande, né? Porque despertou o gene de você ter o transtorno. É o que a gente sabe de neuroplasticidade. A gente fala tanto de neuroplasticidade, e aí tem a parte boa, né? Que é quando eu passo por um acidente, uma situação difícil, meu cérebro consegue assumir funções que ele não desempenhava antes. Essa é a parte boa da neurociência, agora da neuroplasticidade. Mas existe a parte mais difícil, que é quando a gente tem aí genética mais fatores ambientais que vão determinar uma predisposição maior de certos transtornos, tá bom? Então a gente viu que a multifatorial vai ter em relação com a serotonina, com a dopamina, a noradrenalina, mas existem outros fatores também. E aí a gente não pode deixar de falar, gente, de trauma, né? Quem já me ouviu falar aí, ou na igreja, ou na escola, com certeza já viu que eu falo muito sobre trauma. Então, rapidinho aqui, o que é trauma? Trauma não é uma situação A, B, C, D, não é aquilo que você fala assim, a pessoa passou por essa situação complicada, né? Os pais se separaram, ela passou por um abuso, isso é trauma. Não é por situações que a gente classifica trauma, tá? Trauma é qualquer situação que a pessoa passe
desde que aquilo que aconteceu com a pessoa traga um resultado, traga uma marca. Uma marca onde? Cérebro, mente e corpo. Ocorreu uma marca nesse cérebro, na mente, no corpo dessa pessoa, o resultado daquela situação foi esse. Então a gente está falando de uma situação aí com grande potencial de trauma, tá bom? Então trauma sim, são um dos fatores que podem sim gerar depressão. E aí a gente vai ver a questão também dos sintomas. Eu vou entrar um pouquinho mais com vocês nos motivos depois, mas eu quero falar agora de sintoma, tá? Então presta bem atenção, porque a gente às vezes acha que um comportamento deprimido é algo natural. Às vezes a pessoa convive isso já há tanto tempo que acha que é normal estar deprimido, né? E aí a gente precisa entender que existem estados de humor deprimido, que é, por exemplo, recebi uma notícia triste, recebi uma notícia difícil, quem estuda, né? Tirei uma nota baixa na prova, não consegui o emprego que eu queria, eu vou ter um momento de tristeza, o que tá tudo bem, faz parte, né, da condição do ser humano ter momentos tristes, estar com humor deprimido. Agora, a diferença disso para um quadro já depressivo alguns fatores específicos que eu quero aqui acompanhar com vocês. Então, primeiro, tem que estar acontecendo esses sintomas por pelo menos 2 semanas, tá? Então não é assim, hoje eu tô mais depressiva, amanhã eu já não tô mais, depois eu tô, não é essa variação, tá? Ele é um pouco mais estável, então no mínimo 2 semanas tem que estar acontecendo os seguintes sintomas que eu vou passar para vocês. Desses sintomas, 2 deles são característicos, tá? Precisa ter. Então ali, um deles um dos que a gente sempre coloca, é a questão da perda do interesse, perda do sentido de viver, perda da vontade, né, de estar com as pessoas. Essa perda do prazer, ela tem que estar acontecendo, tá? Então é super importante acontecer isso para a gente ter ali o diagnóstico de depressão. E aí os outros sintomas se seguem. O desânimo acentuado, né, que é a tal da anedonia. Então, está sempre desanimado, não tem vontade de fazer nada. A redução ou aumento do apetite. Então, de uma hora para outra, dentro desse período de 2 semanas, eu começo a comer mais ou diminuo muito o apetite. A questão do sono, ou aumenta, né, a vontade de dormir, eu estou sempre sonolento, cansado, ou então também tem uma redução no meu sono. A questão de sentimentos, né, aí a gente vem com a parte mais emocional, sentimentos de culpa, raiva, comportamentos de irritabilidade, é muito comum, tá? Vocês vão me ver falando isso, que depressão tem raiva, gente, tá? Depressão não é só tristeza, é sim a tristeza profunda, mas tem o componente de raiva bem marcante nos estados depressivos, tá bom? Ideação suicida está presente em muitos casos de depressão, tá? Então é um outro sintoma que quando há ideação suicida, então aí a gente já entra. Tem ideação suicida e tem mais ali outros 4 sintomas, pronto, a gente já entra no quadro de, diagnóstico de transtorno de humor, tá? Depressão maior. Agora, a gente tem também aqui agitação psicomotora, a pessoa fica muito mais agitada ou pode ter um retardo da sua mobilidade, pessimismo, né? Tudo está acontecendo comigo, não vai dar certo para mim, dá certo para todo mundo, para mim que não dá. A pessoa se isola também dos outros, começa a não querer sair de casa, quer só ficar naquele ambiente onde ela se sente mais segura. Sintomas cognitivos também, a memória, começa a ter lapsos de memória, dificuldade de se concentrar, né? Pensamentos negativos o tempo todo. Os sintomas físicos, a gente já viu que é a questão do sono, tem a mudança do sono, a mudança do apetite, o nível de energia também, né? Cai muito. Falamos também agora sobre os sintomas físicos, aliás, sintomas comportamentais, que é evitar as pessoas, né? Querer ficar mais enclausurado, mais sozinho, evitar atividades normais, que é a perda desse prazer, que é um outro fator muito importante. Quando tem essa perda de prazer, e aí a gente vai lá para mais 4 sintomas desses que a gente falou aqui, entra também para diagnóstico de depressão maior, tá, gente? Agora, motivos. Falamos ali da questão bioquímica, que é super importante. Deixa eu só dar um oi para mais gente que tá vindo aqui. O Beto, meu cunhado, que legal. Cleverson, muito bom, gente. Obrigada, viu? Quem tá entrando agora, obrigada por estar aqui prestigiando.
Eu falei no início que eu estou aprendendo, é a primeira live, então assim, vocês vão me ver gaguejar, olhar para o lado e acompanhar o que eu estou falando, né, para não me perder, porque é a primeira vez. Conforme eu vou me acostumando com isso aqui, a gente vai facilitando para vocês também me entenderem melhor e vai dar certo, tá, gente? Vai dar certo. Então, preste atenção bem no conteúdo, não tanto na pessoa que vos fala, mas mais no conteúdo, porque esse conteúdo é super importante, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho a mais para vocês, um pouquinho mais sobre os motivos do porquê acontece uma depressão. Um motivo que nem todo mundo sabe ou presta atenção é a questão do luto. Você sabia que lutos mal elaborados, um luto mal resolvido, ele pode sim ser um desencadeador de uma depressão? Eu já tenho visto isso no meu consultório, principalmente, gente, após a pandemia, onde nós tivemos, infelizmente, muitas pessoas nesse processo de luto, né? E aí pessoas que passaram por esse processo não conseguiram se despedir, pela própria questão, né, de não poder ter um velório, um funeral e acompanhar tudo isso. Então, sendo muito traumático para os familiares tudo isso, né? Esse luto mal resolvido, ele é sim um desencadeador, pode ser um desencadeador importante para um quadro depressivo. E aí também a gente fala de raiva, eu já disse, vou repetir, raiva engolida, né? Quem engoliu muita raiva aí durante a vida, raiva de chefe, raiva na infância, né? Eu tenho pessoas que falam assim para mim, poxa, eu engoli raiva demais, né? Então, essas pessoas que engoliram raiva demais também têm essa possibilidade de que essa raiva toda, em algum momento, ela venha como um fator desencadeante para a depressão. Crianças que sofreram, pessoas que na sua infância sofreram injustiças, que não podiam se expressar, né? Cala a boca, fica quieto, né? Não pode chorar, homem não chora, né? E essa forma de que criança chora, né? Criança se expressa através do choro, mas sempre muita repressão, pessoas muito reprimidas. Pode ser um desencadeador, sim, na vida adulta de uma depressão, tá? Perdas precoces, então a gente está falando agora falei de pandemia e não tem como deixar de falar sobre isso, né? A questão de perdas precoces, quantas crianças perderam um ou os dois cuidadores primários, né? Pai ou mãe. Tem um estudo, inclusive, que mostrou que perderam muito mais o pai, né? Crianças, aí a gente tem uma geração aí agora de crianças que perderam o pai, né? De que maneira isso vai afetar essa juventude, essas crianças, né? Então, perdas precoces é um desencadeador, pode ser um desencadeador, né? De você ter aí uma depressão. E aí, eu quero falar para vocês um pouquinho também sobre as experiências adversas na infância, como sendo, sim, como tendo uma relação muito próxima, muito íntima com a depressão. O que são experiências adversas na infância? Ou a sigla ACE, gente. O ACE foi um estudo feito com mais de 17 mil pessoas, tá? Um estudo bem robusto. Foi feito foi acompanhado essas pessoas ao longo de 15 anos. Então não foi assim uma semana, um mês, não, gente, 15 anos. Então assim, os dados desse estudo, eles são assim muito fidedignos, né? Foi um estudo longitudinal, então acompanhando aí por 15 anos. E o que é que eles descobriram? Primeiro, eles categorizaram as experiências adversas na infância, colocaram em 3 categorias. A primeira categoria, presta atenção porque depois eu vou falar com vocês vou fazer um teste com vocês acerca desse ACE, tá? E você vai ver a sua pontuação e aí as possibilidades, tanto de doenças físicas, porque esse estudo mostrou uma relação muito próxima a doenças físicas e também doenças emocionais, tá? Então vamos lá. Primeira categoria é a categoria de abuso. E aí vão entrar 3 tipos de abuso: abuso físico, abuso sexual e abuso emocional. Então, se você, quando criança, passou por uma dessas 3, né? Ou na sua infância eu tive ali pais abusadores emocionalmente, né? Com críticas constantes, palavras de desencorajamento e até mesmo com palavras duras, né? Eu já ouvi paciente meu dizendo assim, não, mas me chamava do pior nome que você possa imaginar, Saile. Era dali pior, era assim, você não vai ser um nada na vida, não vai dar nada, pau que nasce torto não se endireita mais.
Então, esse tipo de palavras ouvida constantemente, gente, não foi uma vez ou outra, a pessoa ouviu isso frequentemente, sofreu esse abuso, né? Um abuso emocional, ou abuso físico, né? Que aí a gente vai falar ali da violência através do bater mesmo, né? Pessoas que tiveram seu corpo marcado ali por instrumentos, que a gente pode até dizer instrumento de tortura mesmo, e eu já ouvi tanta história, fio de fio de passar roupa, enfim, gente, é tanta coisa que a gente fica assim, é um absurdo tudo isso que acontece, mas acontece, infelizmente acontece. Então, dentro dessa categoria de abuso, a gente tem esses 3 tipos: abuso físico, abuso sexual e abuso emocional, tá? Já vai vendo aí, se você passou por um destes, você vai marcar um ponto dentro, para cada um deles você marca um ponto, tá bom? Próximo item aqui, categoria de negligência. E aí a gente vai entender negligência como sendo física e emocional. Emocional é assim, eu tinha pai, Saile, eu tinha pai e tinha mãe, mas eles não eram conectados comigo. A gente não tinha uma conexão, sabe? Então, eu me sentia abandonada, me sentia excluída dessa família, não pertencente a esses pais. Esse é o tipo de negligência, né, que a gente chama de negligência emocional, onde ocorre nessa criança um desamparo que é aprendido, né? Ela aprende esse desamparo na infância. E a negligência física, que é, Saile, faltou muita coisa na minha infância. Eu não tinha roupa, faltou comida, faltou casa, faltou o básico, o físico, sabe? Pra gente sobreviver, faltou isso pra mim. Se você tá dentro de uma dessas categorias ou as duas, marca um ponto também. Terceira categoria agora, disfunções em casa. Quais disfunções? Pai preso, tá? Pai ou mãe preso, algum cuidador preso, conta um ponto também. Separação dos pais. Ai, mas eu era tão bebezinho, nem lembro, não importa se você não lembra. Separou pai e mãe? Conta um ponto também nesse estudo. Mãe vítima de violência, tá? Ah, eu via, ou eu sabia, eu não via, mas eu sabia, eu presenciei violência doméstica, né? Eu via minha mãe sendo violentada. Conta um ponto também. Abuso de drogas, ver os cuidadores usando drogas e também ter passado por isso, né? Conta um ponto também. Pai e mãe com transtorno mental. Ah, minha família já tinha depressão, meu pai tinha transtorno de humor bipolar, enfim. Famílias com algum transtorno mental, esquizofrenia. Você tem ali um ponto também, tá, gente? Então, soma aí quantos pontos você somou. E aí vem agora, tá? O que é que está relacionado com esse estudo? Vamos lá, ó. Vou ler aqui para não perder para vocês, tá? Doenças gastrointestinais estão relacionadas com esse estudo. Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças sexualmente transmissíveis, fraturas ósseas, gente, fratura óssea relacionada com esses tipos de categorias que nós vimos aqui, de situações adversas na infância, obesidade, diabetes, câncer. Agora sim vem a pontuação. Pontuações de 4 aces, tá? 4 pontinhos. O que é que isso tá? Quantos por cento aí isso aí me coloca de predisposição para essas doenças? 700% de predisposição, de chance para alcoolismo, tá? ACE de 4 ou mais. Câncer, 200%. Um ACE de 4, marquei 4 pontos nessas perguntas, Saile, que você fez. O que é que eu tenho de predisposição? 200% câncer. 390% doenças pulmonares, tá? Doenças aqui, ó, respiratórias. Hepatite, 240%. Depressão, que é o nosso foco, 460%, gente. Olha que número absurdo, né? Absurdo. 4 pontuações ali, 460% de chance, né? De você vir a desenvolver essa doença. E risco de suicídio, 220%. Tá, Saile, mas eu marquei mais de 4. Eu marquei 6 para mais. O que é que acontece de 6 para mais? Aí vamos lá.
Pontuação de 6 para mais reduz, em média, a expectativa de vida em 20 anos. 20 anos, gente, marcando de 6 aces a mais, você reduz a expectativa de vida. Então, veja, experiências adversas na infância estão relacionadas com essas doenças. Em quantos por cento aumenta a probabilidade de chance de suicídio? 3.000%. É isso mesmo, não estou exagerando. 3.000% aumenta a chance de tentativa de suicídio quando você tem ali de 6 situações adversas na infância ou mais, tá? Tá, Saíli, tu assustou pra caramba, né? Meu Deus, e agora? O que a gente faz? Se eu tenho depressão, ou se minha filha tem depressão, meu marido, meu pai, o que a gente faz? Primeiro, gente, fique bem claro, depressão é uma doença. Assim como câncer é uma doença, hepatite é uma doença, não desmereça essa doença. Eu tive a infelicidade de passar junto com familiares que perderam, tá? Perderam pessoas para essa doença. Pessoas que tiraram a sua vida. Então não é brincadeira, eu lido com isso todos os dias com os meus pacientes. É uma doença e ela mata. E não é falta de Deus. Não é só orar e jejuar e pedir. Claro que é importante. Ai, Saíli, não vai falar que não é importante a parte espiritual? Claro que é. Eu sou cristã, é lógico que eu vou falar que é importante. E é mesmo. Agora, quando você tem um câncer, tá? Você só faz jejum e oração? Ou você também vai atrás para resolver de alguma maneira? Você ora a Deus e fala, Senhor, abre as portas para algum médico saber o que fazer comigo. Não é isso que você faz? Então, por que você vai sentar e só orar no caso de uma depressão? Não, você vai orar sim, mas você vai buscar alternativas também. Você vai buscar um bom profissional. Gente, ter depressão e não fazer uma boa psicoterapia? Nossa, queridos, depressão ou qualquer outro transtorno de humor, de personalidade, precisa ter um acompanhamento psicológico. Vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico também. São duas ferramentas importantes. Deus deu sabedoria para profissionais de todas as áreas, inclusive da área de saúde mental, tá? Tem pessoas que se entregam ao Senhor todos os dias para tratarem os seus pacientes nessa área. São pessoas que você pode estar buscando. Agora, tá, o que eu posso fazer a mais, Saíli? Já sei que psicoterapia é importante, já sei que um bom psiquiatra pode ser que seja importante também. É claro que eu, como psicóloga, vou dizer, é importante, né? Mas o que mais eu posso fazer? Aí vem a parte que eu gosto muito, que aí, gente, vem a parte que tá nas minhas mãos. O que cabe a mim poder fazer? E aí vem a parte de alimentação, né? O que tem a ver a comida, Saíli? Tudo, gente, tudo. Eu lembro quando eu comportava, e aí, para quem não sabe, comportagem é uma área da Igreja Adventista onde a gente tem ali a possibilidade de, através da venda de livros, pagar os nossos estudos, né? E eu lembro de uma vez estar comportando um período e a gente falava para as pessoas assim, olha, o peixe morre pela boca, o ser humano está morrendo pela boca, o que ele come está matando. E eu lembro que as pessoas ficavam assim, nossa, é verdade, né? Aquilo que eu ingiro. E, gente, faz muito sentido aquilo que você ingere. Pode estar, sim, trazendo doenças para você. Agora, o que é que você pode ingerir que vai facilitar, inclusive, por exemplo, a produção de serotonina, a produção de dopamina? Um aminoácido que a gente precisa ter, não dá para ficar sem, tá? Todo mundo, mas principalmente quem tem aí depressão. É o triptofano. E onde é que eu encontro o tal do triptofano? Gente, eu encontro na banana, encontro nas castanhas, eu encontro isso também para quem come, né, laticínios, eu encontro no queijo, eu posso encontrar no amendoim, eu encontro no ovo, no abacate, eu encontro no couve-flor, tá? Então assim, tem mais? Ele tem, mas eu acredito que esses aí já basta para você saber. Banana, couve-flor, amendoim, castanhas, ovo, queijo, tem triptofano. Eu preciso consumir esses alimentos para eu ter essa produção de serotonina, tá? Então, esse aminoácido não dá para ficar de fora, eu preciso ter esse consumo. O que mais? Exercício, gente. Eu sei que é chato aí, que tem gente que não gosta de fazer exercício. Eu já me obriguei também, eu comecei a fazer exercícios,
Tô de parabéns, tapinha nas costas, porque eu também tava nessa lenga-lenga de, hoje dá, amanhã não dá, e nunca dava. Mas agora eu botei na cabeça, eu preciso fazer exercício físico. Gente, o exercício, eu vou ler para vocês um estudo, e é rapidinho, tá? Mas eu vou ler porque eu não quero perder os detalhes para dizer para você. Super importante, mostrando o porquê que a gente deve fazer exercício físico. Olha só, a prática de exercício físico, a atividade física eleva a circulação de sangue no cérebro e promove a comunicação entre neurônios. Aquela conversinha entre neurônios, sabe? O exercício físico promove essa conversa, essa comunicação entre neurônios. E assim, através dessa comunicação, eles passam a produzir uma proteína que se chama BDNF. Deixa eu tirar aqui para ver certinho aqui. Uma neurotrofina, se chama neurotrofina, é uma proteína. E quando eu faço exercício, essas neurotrofinas, elas são produzidas. Essa comunicação cerebral promove a produção dessa proteína. E aí, o que essa proteína faz? Regenera os neurônios, gente. Regenera-os, bonito. Então, a gente pode ter regeneração neural através da prática de exercício. Uma coisa simples, né? Mas que faz um resultado enorme, principalmente quem aí tem depressão, tá? Deixa eu colocar aqui mais uma vez para seguir. Outra coisa importante, vitamina D. Vitamina D, gente, tem tudo a ver com depressão, tá? Pessoas com depressão têm que ter doses altas de vitamina D. Não dá para ficar lá no mínimo. Eu tô dentro do mínimo, eu tô lá no 20, né? Tô no mínimo. Não, gente, tem que ter mais, tá? Quem tem depressão não pode ter deficiência de vitamina D. Olha só, a deficiência de vitamina D pode aumentar em 75% o risco de depressão. Então, se você não tem depressão, tá assistindo essa live e não tem depressão, mas a tua vitamina D tá baixa, a vitamina D baixa, a deficiência dela aumenta em 75% a chance de você vir a desenvolver depressão. Então, você precisa sim vitamina D. Como eu adquiro vitamina D, Saile? Você pode usar, né? A recomendação é de você ir para o sol. Tem que ser no horário mais quente, gente, não tem jeito, tá? Meio-dia às 2 da tarde, pelo menos 20 minutos, com uma boa exposição solar. E aí, assim, muitos de nós que trabalhamos, né, fora, não vai conseguir ficar 20 minutos do meio-dia às 2 horas da tarde com uma boa exposição do corpo ao sol. Então, o que precisa fazer? Suplementar. Vai precisar suplementar, tá bom, gente? É super importante. E quem mora em lugares como eu aqui em Curitiba, que chove pra caramba, não tem jeito, não dá pra contar só com o sol lá pra eu conseguir a vitamina D. Eu preciso ter uma suplementação, tá? E aí, ó, cuidado com as crianças também, tá? Estejam atentas às doses de vitamina D das crianças também. Bom, já vimos isso aqui. Agora eu quero passar um pouquinho para a ansiedade. Quero falar com vocês um pouquinho mais sobre a ansiedade, tá bem? O que é a ansiedade? Primeiro, gente, vamos desmistificar que a ansiedade tem que ser um transtorno. Não, a ansiedade é uma resposta natural a uma ameaça. A ansiedade é uma resposta do seu cérebro, uma resposta natural a alguma coisa que eu senti como sendo ameaçadora. Então, por exemplo, para falar com vocês aqui na live, eu estava super ansiosa, estou super ansiosa, vocês estão me vendo aqui engolir seco, né? Porque a gente vai ver ali que um dos sintomas de ansiedade é a boca mais seca, eu paro de produzir saliva, né? A gente para de produzir saliva quando a gente está mais ansioso. Mas, para mim, essa situação de estar em público com as pessoas assistindo, o que acontece? Me trouxe uma apreensão. Então, a minha resposta natural vai ser um aumento da minha ansiedade. Eu vou ter um cortisol aí a mais na minha corrente sanguínea para passar por isso. Uma situação de emprego, a mesma coisa, tá? Preciso falar algo muito importante e eu não sei como falar, vai aumentar, vou ter um aumento dessa ansiedade. Agora, a gente, para diferenciar isso de um transtorno quando eu começo a ter ali uma ansiedade que ela é exacerbada, quer dizer, o alarme ligou e não desligou mais,
aí a gente está falando de um transtorno de ansiedade, tá? Que aí a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, quando não é específico com alguma coisa. A gente tem transtornos de pânico, né? Onde ali tem uma síndrome toda com vários sintomas, né? Uma sintomatologia bem grande, inclusive, para essa síndrome. A gente tem fobias específicas, né? Entra também ali o toque, com a questão da ansiedade também, tá bom? Vamos falar um pouquinho então agora de deixa eu pensar aqui direito para como vou falar para vocês. Eu quero explicar como funciona essa questão da ansiedade antes de entrar nos detalhes de sintomas, tá? Então assim, ó, quando você se depara com alguma situação que o seu cérebro entendeu que é ameaçadora, tá? Que funciona mais ou menos assim. Os órgãos dos sentidos vão captar tudo ao teu redor. Quando eles captam essa imagem, esse som, esse cheiro, o que é que eles captaram, né? O meu cérebro, tá? O meu hipocampo, ele vai identificar como se fosse um computador. O que é isso que esse sentido captou? O que é? Ele vai tentar desvendar. Ah, é uma aranha. Vai vir a informação para mim. É uma aranha. Isso que os teus olhos captou? É uma aranha. E aí logo já vem a informação de que a aranha é perigosa. E quando eu recebo essa informação, eu já começo a ter uma liberação de cortisol, tá? A minha hipófise já começa a liberar cortisol. Por quê? O cortisol vem em situações de estresse. E ele o cortisol tem a função de eu ter uma atitude diante daquela situação de estresse. Os meus músculos começam a se preparar para aquela situação ameaçadora, para fugir ou para lutar. Tá entendendo? Então eu vou me preparar para lutar ou fugir. Esqueci de falar algo importante, quem é que dá esse alarme pro meu corpo? Que diz ali, é aranha, e a aranha é perigosa. Quem aciona o alarme, quem dá esse berro aí dentro, é a minha amígdala. Que não tem nada a ver com essa aqui, tá, gente? Ela é aqui atrás, ó. Aqui no meu lobo occipital. Aqui fica a minha amígdala, é ela que dispara, é ela o meu cão de guarda. Sabe o cão de guarda, quando vê o perigo e começa a latir? O hipocampo identificou o que é, a amígdala foi acionada como sendo uma ameaça, ela vai começar a disparar. Aí a minha hipófise começa a liberar cortisol, os meus músculos começam a receber uma resposta de fuga ou de luta. Eu vou lutar ou vou fugir daquela situação. Então, nesse caso, a ansiedade, ela é importantíssima, porque eu estou diante de uma ameaça à minha vida. Agora, quando eu estou falando ali, gente, por exemplo, de situações do dia a dia, por exemplo, tem uma prova para fazer, né? E aí a minha ansiedade vai lá em cima, a ponto de eu ter dores no estômago. Eu já tive pacientes assim de dores no estômago, de vomitar, náuseas por conta da prova. E aí nem conseguiam fazer a prova. Sumia, e lógico que vai sumir, gente, porque quem é que está em campo nesse momento, nessa orquestra toda de amígdala, cortisol, é essa parte aqui do meu cérebro, ó. Essa parte que a gente chama de cérebro mais primitivo, é aqui atrás. Aqui, ó, meu lobo frontal, não está chegando informação no meu lobo frontal. Então, o que eu tenho aqui no meu lobo frontal? Concentração, as minhas funções executivas, minha memória, meu raciocínio. Então, na hora, dá aquele famoso branco na hora da prova, né? Por quê? Porque toda essa orquestra aqui do meu cérebro mais primitivo aqui atrás vai fazer com que eu esteja preparada para a sobrevivência. E pensar, memorizar, não tem a ver com sobrevivência. É uma questão secundária. Então, é natural que naquele momento eu não vou estar com essas funções aqui disponíveis, tá, gente? Outra coisa, qual é o sistema nervoso que está em jogo nesse momento que eu estou orquestrando todo esse sintoma de ansiedade? Sistema nervoso simpático. Tá? Que de simpático não tem nada, vocês já viram, né? Deixa a gente assim num agito só. Então, de simpático não tem nada. Ele me prepara para uma atitude. Agora a gente vai falar de sintoma. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Reações físicas da ansiedade. As mãos começam a ficar mais suadas, né? Então, a mão sua, o pé sua. A boca fica mais seca, né? Eu começo a ter pouca salivação. Tensão muscular, porque meus músculos estão preparados para um embate, gente, para lutar ou para fugir. Só que a situação eu não vou lutar e não vou fugir.
Entende? Não é uma situação de fuga, não é de sobrevivência. Então os meus músculos estão totalmente tensos, eles estão contraídos, olha aqui, ó, tá? Então vou ter essa reação física da tensão muscular. Meu coração, já que é uma questão de sobrevivência, eu vou ter um aumento da minha frequência cardiorrespiratória. E aí, por isso, eu vou hiperventilar. Por quê? Porque eu vou precisar de mais oxigênio, eu vou precisar de um aumento do fluxo sanguíneo também. E aí eu começo a ter essa hiperventilação, onde eu não consigo ter uma expansão do meu pulmão, né? O ar não entra completamente, o ar entra de forma curtinha, ele entra e já sai, entra e já sai. Então, né? Por quê? Porque eu estou ali, quem está orquestrando isso é o sistema nervoso simpático. E eu estou numa questão de sobrevivência. E ali eu preciso ter um aumento da frequência cardiorrespiratória para dar conta dessa luta ou dessa fuga dessa situação. Rubor facial, né? A gente vai ver que aumentou aqui o fluxo sanguíneo, eu vou ter o quê? Vou ficar mais vermelhinha, né? Vou ficar completamente mais vermelha. Posso ter uma tonteira, uma tontura por conta disso, desse fluxo aumentado e dessa falta de oxigênio adequada. Pensamentos, como é que ficam os meus pensamentos na hora em que tudo isso está acontecendo? Pensamentos de superestimar o perigo. Então, assim, é uma prova, mas para mim não é uma prova. Para mim é muito mais que uma prova, tá entendendo? Então, eu estou supervalorizando aquela situação. E aí eu já estou catastrofizando, não porque eu vou tirar uma nota baixa, porque aí eu vou reprovar nessa matéria, e aí eu não vou mais me tornar o profissional que eu quero. Gente, a coisa vai longe. A catastrofização de uma pessoa que já está nessa ansiedade exacerbada vai longe. Então, enquanto ela está sentindo todos esses sintomas no corpo, ela já está pensando, eu vou morrer, eu vou ter um infarto. Quantos com ansiedade já não correram, gente? Quem mora em Floripa para o SOS Cardio? Quantos não foram para um cardiologista achando que estavam infartando? Não é verdade? E chegou lá, o médico disse o quê? Ah, é um ataque de pânico. Ah, é ansiedade, né? Como assim ansiedade? Agora vocês entenderam. Todos esses sintomas parecem muito ataque, parecem muito realmente um ataque cardíaco, né? Mas são sintomas bem expressivos de uma síndrome de pânico, de uma ansiedade generalizada, tá bem? A pessoa pensa sempre que o pior vai acontecer, então ela tem dificuldade em flexibilizar o pensamento dela, tá? Então, falar para essa pessoa assim, não, você tem que pensar em coisas boas, coloca coisa boa na sua cabeça, gente. Não funciona, sabe? Por quê? Porque naquele momento ela está com o cão de guarda acionado. E se o cão de guarda está acionado, a amígdala está disparando, ela só consegue sentir que ela está em perigo. Então, nada do que você falar vai fazer sentido, porque faria sentido se ela conseguisse raciocinar. Mas como ela está numa situação de sobrevivência, lembra, memória, raciocínio, lógico, não estão em jogo, são questões secundárias. Entendeu? Então, o que é que a gente faz nesse momento? Vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouquinho. Vou só falar um pouquinho mais sobre os comportamentos também de uma pessoa que está com a ansiedade exacerbada, já com uma síndrome do pânico ou com um transtorno de ansiedade. Comportamento evitativo, né? Começa a evitar também, evitar lugares, evitar pessoas, fugir das situações. Então vai ocorrendo um isolamento social. Pessoas que tentam ter uma tentativa de controle de tudo. Então, um transtorno de ansiedade pode levar, gente, a um toque, a um transtorno obsessivo compulsivo, sabia? Porque a necessidade dessa pessoa de controlar tudo para que ela não tenha, para que ela saia dessa sensação de perigo, né? Então ela tem que controlar tudo para o perigo não acontecer. E esse controlar tudo pode sim, esse perfeccionismo pode sim andar junto com o toque. Outra perguntinha que me fizeram na caixinha foi assim, Sally, depressão e ansiedade podem andar juntas? Sim, gente, é muito comum a gente ver. Ou uma pessoa com depressão e com comorbidade, tendo como comorbidade a ansiedade generalizada ou uma síndrome do pânico, ou vice-versa. Então, essas duas é uma duplinha bem comum de se encontrar no consultório, tá? Ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico com depressão. Estados de humor. A pessoa fica mais irritada, mais nervosa,
entra em pânico, né? Porque imagina, com tudo isso acontecendo dentro dela, não dá pra ficar com um sorriso no rosto, né, gente? É mais difícil. Então agora, ó, quando a gente fala de desligar esse cão de guarda, o que eu faço para que para minha amígdala desligar, né? Então eu vou falar, lógico, eu sempre vou falar isso para vocês. Psicoterapia, gente, é vida. Eu faço psicoterapia, mas Saile, você não é psicóloga? Sou, e por isso mesmo sei da importância, sinto a necessidade e faço a minha psicoterapia. É importante sim, quem sofre de transtorno de ansiedade, tanto generalizada como obsessivo-compulsivo, pânico, precisa fazer um acompanhamento psicoterápico. É importante. Ah, mas eu já uso medicação. Mas não funciona somente a medicação. Precisa da combinação dos dois, gente. Tá? Na psicoterapia você vai trabalhar as questões do porquê esses alarmes estão ligados. E você vai desligar os alarmes. Desligando os alarmes, a amígdala não vai mais acionar. E se ela não acionar, o teu nível de ansiedade vai diminuir, tá bom? Então, agora algumas dicas bem básicas e que talvez você não saiba, tá? E que é muito legal a gente fazer em momentos que a gente começa a perceber que a ansiedade tá começando a subir. Chupar uma balinha de limão. Isso mesmo, chupar uma balinha de limão. Saile, se eu não tenho uma balinha na hora, imagina, tá? Porque a imaginação, mais do que você pensa, inclusive a imaginação funciona, tá, gente? Quem é meu paciente sabe que eu uso muito a imaginação e funciona. O cérebro não identifica, não consegue fazer a diferenciação de fantasia e realidade. Então ele vai olhar para aquela imaginação como se estivesse acontecendo. Imagina que está chupando essa balinha de limão. O que o limão é? Azedo, certo? E quando eu vou chupar uma bala de limão, eu preciso, para poder chupar esse azedinho, eu preciso aumentar as minhas, o quê? A minha produção de saliva. Então, se eu estou imaginando que eu estou chupando a balinha, vou falar com vocês e vou imaginar, tá? Estou aqui imaginando. Automaticamente a minha produção de saliva aumenta. Quando a produção de saliva aumenta, eu troco a chavezinha de qual é o sistema nervoso que está no comando. Lembra, na ansiedade, com tudo isso acontecendo, é o sistema nervoso simpático. Lembra do simpático? É ele. Quando eu quero trocar, eu quero que isso tudo diminua e eu estou aumentando a minha salivação, eu estou trocando de sistema nervoso simpático para parasimpático. Que aí eu tenho uma diminuição da minha frequência cardiorrespiratória, eu consigo relaxar mais, né? A minha respiração, ela fica mais lenta, os meus batimentos cardíacos mais lentos, tá? Então, chupar uma balinha de limão ou imaginar que está chupando uma balinha de limão. Fazer um checklist. O que é isso, Saile? Eu quero fazer com que esse grupo de neurônios aqui no meu lobo frontal, eu quero acionar meu lobo frontal. E meu lobo frontal adora listas. Adora listas. Então, eu quero acionar esse lugar aqui, tá? Eu quero tirar o foco aqui do meu cérebro mais primitivo. Quero vir para o lobo frontal. O que eu vou fazer? Vou fazer listas. Lista simples, gente. 5 coisas da cor azul. Vou olhar ao meu redor. 5 coisas azul. 5 coisas que eu preciso fazer antes de dormir. Aí eu vou pensar nisso. 5 coisas que eu gosto de comer. 5 coisas que eu preciso terminar até amanhã. Entendeu? Faça listas. Lista de supermercado. Checklist. É uma boa maneira de você trocar a chavezinha. Trocar sistema nervoso simpático para o parasimpático. Músicas bilateralizadas. Gente, para quem não sabe, hoje não vai dar para falar de MDR, que é aqui que vocês estão vendo aqui atrás, ó, o meu livro ali, não vai dar para falar sobre isso. Em outra live eu vou falar sim, porque eu acredito muito nessa psicoterapia, mas músicas bilateralizadas você encontra no YouTube. Você encontra listas, playlist de músicas bilateralizadas. Você vai escrever assim, ó, músicas bilateralizadas EMDR. Tá? Músicas bilateralizadas EMDR. E vai ouvir com fone de ouvido que tenha fio, tá? Que tenha fio. Por que tem que ser com fone de ouvido? Porque você vai perceber que vai tocar um som diferente em cada ouvido seu. Esse som diferente é a bilateralidade acontecendo. É um estímulo bilateral
auditivo. O que o estímulo bilateral faz, gente? Ele muda o teu estado de humor, ele relaxa, ele acalma. Saíli, se eu não posso ouvir música, o que eu faço? Você pode usar as mãos para fazer um estímulo bilateral. Você pode cruzar as mãos assim, ó, colocar aqui no peito, ó, e bem devagar, não é rápido, gente, é bem devagarinho. Você vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento aqui, ele é bem interessante para você ter uma mudança de estado de humor, ok? Por isso, gente, que quando você está caminhando, olha o movimento que você faz quando caminha. Esse movimento do caminhar, a bicicleta, o movimento da bicicleta, é movimento bilateral. E quando você está fazendo isso, você está regulando o seu humor. Por isso que depois de uma boa pedalada, uma boa caminhada, você sai renovado. Você começa cheio, com a cabeça cheia, né? Cheio de coisa para resolver. E você sai e parece que resolveu tudo. O humor fica melhor. Por que isso? Estímulo bilateral acontecendo enquanto você caminha, enquanto você anda de bicicleta. Tá, gente? Então, vale a pena você utilizar a estimulação bilateral. Que mais? Técnica de respiração. E aqui eu vou falar para vocês e com essa aqui eu vou encerrar, tá bom? Essa técnica de respiração eu gosto muito. Ela é diferente das que você conhece, tenho certeza. A não ser que você seja meu paciente, aí você já me ouviu falar dela. Funciona assim, ó. Presta bem atenção. Você vai se posicionar de uma maneira bem confortável na sua cadeira, ou de pé, ou em pé, né, como você estiver, mas de uma maneira que você seja confortável. E você vai inspirar por 5 segundos, tá? Então, vai lá, ó. Vou contar com vocês, tá? Inspirei. Agora você vai segurar esse ar por mais 5 segundos. Segura. Segurei. Agora você vai expirar, vai soltar esse ar por mais 5 segundos. E agora você vai fazer uma apneia, ou seja, você não vai respirar. Soltou todo o ar, esvaziou, sai. Apneia. Não respira, nem pela boca, nem pelo nariz. Aí volta a respirar. Então vamos lá, vou repetir com vocês. 5 segundos inspirando. 5 segundos segurando o ar. 5 segundos expirando. Mais 5 segundos apneia, não respira. Vou fazer isso quantas vezes? 10 repetições. 10 repetições, é isso mesmo. Parece muito, mas não é. Quando você começa, é bem rapidinho, 10 repetições. Você vai fazer isso de manhã e de noite. E em momentos de crise, você vai fazer isso em todos os momentos de crise, tá bom? Você vai fazer isso mais vezes. Mas o que é protocolo? 2 vezes no dia. Sempre, mesmo sem crise, 2 vezes ao dia. Em crise, você vai aumentar, de acordo com a quantidade que você mesmo perceber que você precisa. Você vai aumentar esse exercício. Tá bom? É isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada, olha, de coração mesmo, muito obrigada por você que entrou aqui, deu um oi, ou quem ficou até o final. Eu espero que tenha servido aí, que esse conhecimento compartilhado tenha trazido para você aí um novo horizonte, né? Quem sabe de pensar melhor na sua saúde. Ao vivo é assim, né? Caiu tudo aqui, o cenário... Terminou, o cenário vai abaixo, gente. Tá tudo certo. Respira fundo e continua. Eu tava dizendo que mesmo? Eu tava agradecendo e dizendo que eu espero realmente que todo esse conhecimento vá trazer resultado para você, para sua família. E assim, se você não me segue ainda, eu tô começando agora. Então... me segue lá, a gente vai ter mais conteúdos desse tipo, tanto posts fixos, né, como lives também. Então, como eu já falei no início, vou repetir, todas as terças, às 20 horas, eu vou estar trazendo um assunto diferente. E um dia antes você vai ter ali 2 dias antes você vai ter a caixinha de perguntas. Faça suas perguntas na caixinha,
eu vou olhar, vou me preparar e vou responder as suas perguntas, tá bom, gente? E acredito que é isso. Essa live vai ficar gravada também, você pode, depois que ela aparecer lá, compartilhar com alguém esse conteúdo, se ele foi importante para você. Um beijo, uma boa noite a todos, a todas, fiquem com Deus. Tchau, tchau.